Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar em cima da parte 2 sobre as APIs. Então se você não assistiu o vídeo 1, que é a introdução, para você entender o que é API, para que ela serve, recomendo que você assista. Se você já sabe, tudo bem, continue assistindo o vídeo aqui que vai ser útil da mesma forma. Nessa parte 2 a gente vai falar um pouquinho ali sobre como é o uso do Swagger, como é que ele é montado, por que ele é muito utilizado hoje em dia. Vamos usar ele ali na prática, vamos também importar o nosso Swagger para dentro do nosso Postman. Eu defini aqui utilizar o Postman, que é uma ferramenta que eu gosto muito de usar, e mostrar para vocês ali como é que a gente consegue automatizar alguns processos, como é que ela pode ser muito útil para você no dia a dia. Tá um vídeo bem dinâmico, então acho que vai ser muito válido para você, para incrementar os seus conhecimentos aqui sobre API. Então, bora começar. Bom, dando continuidade então no nosso vídeo sobre o API, esse aqui vai ser a parte demonstrativa, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês ali o funcionamento da API documentado no Swagger e utilizando o Postman depois. Eu criei uma API para a gente poder testar, ela está com esse link aqui, está na descrição do vídeo. Vocês viram que estava uma tela preta ali carregando, então quando vocês acessarem, se tiver muito tempo sem acesso, ele vai dar aquela telinha ali de load, tá? E aqui essa aqui é a carinha do Swagger. O Swagger ele nada mais é do que uma forma de você documentar sua API, tá? Não é uma forma não é obrigatório utilizar, mas é um dos mais utilizados hoje em dia. Caso você queira saber um pouquinho mais, entender a documentação, você pesquisa na internet Swagger e você vai ver a documentação. Fiz uma pesquisa aqui no Google então pelo Swagger. Então a gente já tem aqui o primeiro link, que é Swagger API Documentation, e daqui ele vai explicar para você como é que funciona. Então tem um Learn aqui, você pode clicar e entender, né, como é que você pode criar sua API ou testar também aqui, ó, tem até algumas documentações aqui sobre teste, como é que pode ser realizado, né, dicas, tudo mais, tem umas documentações aqui, então você pode ir clicando e lendo a documentação e entendendo, tá? Bom, como eu disse, né, é uma forma de documentar. A gente tem várias Swaggers hoje aqui que são públicos, né, por exemplo, tem APIs do governo que são públicas para retornar dados. Então se você pesquisar Swagger, governo, Swagger Gov, você vai ver que tem várias APIs nesse estilo. E muitas empresas hoje usam o Swagger para documentação da sua API, porque é rápido, prático, e vocês vão entender a praticidade disso quando a gente precisar importar os endpoints para dentro do Postman, tá? Então vai ficar um pouquinho mais para frente ali, mas já estou adiantando. Essa aqui é uma API demonstração que eu criei. Eu poderia ter usado alguma pública, tem algumas aí, só que eu queria muito mostrar para vocês a parte de autenticação, né? E os métodos separadinhos para vocês entenderem. Então eu criei essa aqui para ser prático, rápido ali, foi bem simplesinho de fazer. Nessa API, para você entender como é que ela foi feita a documentação dela, como eu disse, ela é bem simples, mas é para deixar bem didático para vocês. Eu até deixei aqui, né, como usar. Então faço login, auth, login, né? Então autenticação auth, login, você vai fazer o login aqui, você vai pegar o token. O que é o token? O token nada mais é do que uma credencial para o sistema, para a API ou para o que você estiver fazendo, ou você está logando um site, saber que você é um usuário permitido para acessar determinados pontos da sua aplicação, tá? Isso é muito utilizado até para você separar rotas. Por exemplo, eu estou logado agora como administrador. Tem seções do site que um administrador ele pode ver e o usuário comum não pode. Então eu fiz isso justamente para tentar demonstrar para vocês como é que funciona cada ponto aqui. Por isso eu criei o Authorization, que seria nada mais do que você clicar aqui, você vai colocar aqui o token que você gerou e você vai começar a poder acessar as rotas. Então eu deixei um usuário administrador e 2 comuns para vocês poderem brincar, testar e além do que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Para vocês saberem se ela está funcionando, ela está de pé, está tudo ok, eu deixei esses 2 endpoints aqui, o geral, eles não precisam de autenticação. Os que vão precisar, a gente vai fazer passo a passo. Então só vou mostrar para vocês identificarem que está ok. Vocês podem abrir aqui o endpoint, então é só você clicar em cima e esse aqui seria o endpoint. O que seria o que eu estou dizendo, né? O endpoint, / página principal. Toda vez que você vai fazer a API, no vídeo anterior eu falei que tem os status code, né? Então se você executar esse endpoint, ele retornar 200 com a mensagem API demonstração funcionando, significa que está tudo certo, ela está funcionando, né? Então eu vou clicar aqui, ó, try out e execute. Então ela executou e ela rodou para a gente, retornou 200, né? Sucesso, e retornou a API demonstração funcionando, certo? Vou dar um clear aqui só para vocês verem, tá?
Tinha antes, estava aparecendo, porque eu já tinha clicado para ver se estava funcionando antes de começar a gravar o vídeo, tá? Então vamos reformular aqui, vou dar o clear, então quando vocês abrirem, vocês vão ver com essa carinha, né? Vocês vão dar um execute, ele vai retornar 200 dizendo, ó, tudo certo, retornei para você o código 200. E a mensagem que ele retornou para você, ó, API demonstração funcionando. Foi esse retorno que eu coloquei lá, para quando você executar, ele dizer para você que está funcionando. Então, esse aqui é o primeiro, só para ver se está tudo em pé. E esse aqui é o segundo, que é um status. Então, como a gente sabe, esse aqui também a gente tinha testado. Como a gente falou no vídeo anterior, né? O método get, ele é para retornar informações, então ele não está pedindo nada como parâmetro para você solicitar alguma coisa, tá vendo? Ele está sem parâmetro, ó, no parameters. Sem parâmetro. Então, quando você clicar em execute, se ele retornar 200 sucesso ou alguma mensagem, você vai ver que está funcionando também. Então, ele retornou aqui, ó, 200, né, no status code. Então, ó, beleza, tô ok, toma aqui essa resposta, eu consegui processar o que você pediu. E ele respondeu pra gente, ó, tá online, a versão 1.0 e o horário atual, né? Aqui tá o horário do servidor lá, mas são 3h55 da tarde agora do dia 14. Então aqui, esses são os dois principais endpoints ali, só pra gente ver se tá tudo funcionando antes de vocês começarem a brincar. Vocês estão clicando ali, fazer alguma coisa, pode ser que o servidor caiu, alguma coisa assim. Então você pode, onde ele está hospedado, né? Então você pode esperar aqui para ver se tá tudo ok, tá? Bom, dando continuidade, então a gente já sabe que tá tudo ok, a gente já pode começar, tá? Então para vocês entenderem um pouquinho dessa estrutura aqui, que está aqui na tela, vocês vão ver mais para frente, mas eu vou dar um resuminho. O response é a informação que está retornando para você. Então a gente fez uma chamada do método get para o URL, né? API teste nel, né? nell onrender.com/status. Então eu tô aqui nessa URL, né? E o endpoint que eu estou usando é o /status, né? Então ele montou pra gente, como já está o /status aqui, ele já montou pra gente. Então ele montou a URL do site aonde eu estou querendo que ele encontre a informação, né? Ou que ele espera o método get. A URL completa seria essa aqui, tá? É a mesma coisa que está aqui. É uma aplicação que ela aceita, né, JSON, então ele vai retornar para você um JSON. E daí a gente tem aqui, ó, o server, ele respondeu pra gente, né, os 200, então eu falei para vocês, ele respondeu que tá ok, e o response body, né, a informação em formato JSON é essa aqui. Então tem aqui, ó, status, versão e o horário, beleza? Bom, essa informação aqui é a básica só para você entender aonde está a solicitação que você fez e onde vem a resposta. Bom, daqui para baixo, essas informações aqui elas vão precisar de autenticação, tá? Então, por exemplo, eu abri aqui o endpoint de usuários, que vai puxar usuário /eu, tá? Esse aqui é só para retornar o seu usuário logado. Então, eu vou dar um tryout aqui e executar. Eu executei e ele deu um erro para mim 403, né? E ele falou aqui para mim que o detalhe não autenticado. Então ele falou para mim, ó, que eu não estou autenticado para conseguir buscar essa rota e buscar essa informação. Para eu gerar essa autenticação, eu tenho que gerar um token, né? Que foi o que eu expliquei no início. Então, para você enviar um token, como o token não se encaixa numa busca de informação, numa alteração, numa deleção, num path, né? Eu utilizo o método post. Tá? Então, tudo que não se encaixa nos outros métodos a gente vai encarar como um push. Então, por isso que a maioria se tiver feito da forma correta, a maioria dos logins, né, são feitos pelo método post. Vamos abrir aqui, então, o nosso método post. Eu deixei também a colinha para vocês aqui, ó. Faça o login como usuário e senha e receba o seu JWT token, tá? Após receber o token, clique em Authorize e informe o seu token, né? O seu Beer token. Bom, aqui ele falou para a gente colocar então o nosso JSON, tá? Então o usuário e a senha que ele está esperando. Eu já deixei aqui para vocês, ó. Vou logar como admin para a gente não ter muito percalço aí. Admin e a senha. Vou clicar em executar. E ele vai retornar para mim aqui o token. Então ele falou lá, ó, que ele fez um post para API teste, né, URL /auth/login e passou um token, um JSON do tipo com o campo usuário e senha com o valor admin e admin 123. Ele retornou para mim aqui então o token, né?
Então aqui está o token. Isso aqui é a minha chave de acesso para conseguir executar as outras ações dentro do meu site. E se eu colocasse uma senha inválida, o que ele ia retornar? Aí ele não vai te retornar o token, né? Como se você estivesse tentando logar num site sem informar o seu login e senha correto. Então ele deu aqui o retorno, ó, 401, usuário ou senha incorreto, tá? Então vamos voltar aqui a 1, 2, 3 e vou tentar logar. E se eu não mandar senha, por exemplo, eu mandar mal formatado, tá? Então ele não vai nem processar, ó, 422, né, uma informação inválida ou ilegal, não estava esperando, não está no formato JSON. Se eu mandar só admin aqui, vamos ver o que ele retorna. Ele deu 422, né? Ó, tá faltando um campo que é obrigatório, tá? Então você passou só o usuário. E assim você vai montando vai fazendo as suas validações, tá? Então aqui eu tenho o usuário e a senha, vou executar e ele vai retornar para a gente o token, a gente já viu que funciona. Perfeito. O que é esse token aqui JWT? Esse retorno que ele traz aqui é uma forma de, digamos, criptografia, mas é utilizado pelo JWT para que você consiga identificar esse usuário dentro do seu site. Mas, Marcos, como é que ele vai identificar essa loucura que está aqui? Aí a gente, para identificar, a gente tem a decodificação JWT. Tem sites que fazem isso. Eu vou abrir um aqui. Você pesquisa na internet, né, no Google aí de sua vida, o JWT Decode, e daí tem um aqui, ó, que eu sempre uso. Ele já tem até aqui. Ó, eu vou pegar o meu token aqui e vou colar aqui no site. Pronto. Colei no site, ele falou para mim que é um tipo JWT, então bateu, tá certo. E eu sei que esse token é do usuário admin, tá vendo? Então, e aqui a expiração dele. Ó, se eu passar o mouse em cima, ele fala ali, ó, vai expirar no dia 14 de março, né, às 16h30. São 16h01 agora. Então, ele tem ali o range de 30 minutos que você pode ficar logado com aquele token, tá? Então, beleza. Consegui aqui o meu token. E como é que eu faço para conseguir utilizar ele dentro da minha aplicação? Então, vou pegar aqui o token e ali a gente viu, né, que estava a informação expirado e quando ele gerou estava aqui, ó, 14/3, expira 19h30, então um token de 30 minutos. Então, eu não preciso ficar passando pro minha aplicação toda hora a expiração do token, entendeu? A informação já está aqui dentro, só que está tudo aqui dentro desse JWT, né? Dessa codificação que existe. Então é assim que o sistema te identifica e sabe quem é você. Então aqui também eu não sei quem é o admin, não tem essa informação aqui, mas aqui dentro ela existe, tá? Então perfeito, estou aqui autenticado no sistema e daí eu vou tentar executar agora o usuários/eu. Esse endpoint ele vai retornar quem está logado no sistema. Vou clicar aqui em Execute e ele falou que eu não estou autenticado. Ah, mas eu não cliquei aqui e gerei autenticação? Sim, mas ali você só retornou, você usou o post e o post, como resposta daquela solicitação que você fez, ela retornou uma informação, só que você não está informando para esse endpoint usuários/eu que é você que está logado no sistema. E como é que você faz isso? Você tem duas formas. Você pode clicar aqui nesses cadeadinhos que tem em todo o endpoint, tá vendo? Tem uns cadeadinhos aqui. Você pode clicar nesse cadeadinho e informar o seu token, botar authorization, close e executar de novo. Aí ele retornou para você, ó. Você é o ID 1, o administrador, o usuário seu é admin, o seu e-mail é esse aqui, né? E o seu perfil é do tipo admin e você está ativo. Se eu executar agora este aqui, vocês acham que vai funcionar ou não, né? Então vou clicar aqui e ele funcionou. Por quê? Porque você está logado na mesma role aqui. Quando eu cliquei no cadeadinho, ó, ele bloqueou o cadeadinho também que está na mesma seção, tá vendo? Então observe que tudo ficou bloqueadinho agora, tá vendo? Então todos ficaram assim. Tem aplicações que elas não funcionam dessa forma, tá? Como é que elas funcionam? Às vezes você clica no cadeadinho, ele só vai liberar esse endpoint aqui, esses outros não, tá? Então, como é que você faz para liberar todos? Você pode vir aqui em cima no Authorize, colocar o seu token, autorizar e automaticamente ele já vai mandar para todos os endpoints, você vai conseguir usar normalmente, tá? Eu estou falando que em uns que existe, outros não, porque eu já vi isso acontecer, tá? Mas a maioria funciona dessa forma aqui. Você clica no cadeado, coloca o seu token, daí automaticamente ele vai liberar para todos. E esse aqui em cima é sempre globalmente.
Então, continuando, a gente tem aqui os usuários. Então, mesma coisa, né? Um endpoint qualquer, né? Do tipo GET, não está pedindo nada para a gente passar. E ele vai só listar para a gente quais são os usuários cadastrados no sistema. Então, eu tenho aqui o administrador, o admin, o João, né? O usuário comum e o outro usuário aqui comum também. Eu vou dar uma limpada aqui. Ó, eu vou tirar o meu token, tá? E vou logar agora como usuário João. Então, vou pegar aqui, vou logar como João, 100, 1, 2, 3, vou logar. Então, tá aqui o meu token, né, gerado. Eu vou colocar aqui só para a gente ver de curiosidade. Ó. Antes era o admin, agora é o João, tá? Então, isso aqui tem as separações. Aí vale a pena você estudar um pouquinho para entender melhor como é que são essas separações, né? O que cada pontinho desse aqui existe. Tem uns tokens que são gigantescos, tem muita informação. Então, vou clicar aqui agora no... Pode ser aqui mesmo. Vou dar um Authorize. Pronto. Estou logado em todos. E vou fazer a busca desse endpoint aqui, ó. Lista usuários. O que ele retornou para mim? Acesso permitido apenas para administradores. Por isso que eu deixei entre parênteses aqui admin, para vocês saberem qual endpoint é de admin e qual endpoint não é. Então pode ver aqui, ó, esse aqui ó, só admin pode usar, esse só admin pode usar, só admin pode usar. Por que eu fiz dessa forma? Essa API é uma API simples de cadastro de produtos. Então faz sentido um usuário comum que está acessando o seu site, que está vendo os seus produtos, está buscando, ele poder criar um produto? Não, quem cria o produto é a própria loja. Tá? Então por isso que a gente separa essas roles, né? Essas tipagens dos tipos de usuário que podem ter acesso ao seu sistema ou não. É a mesma coisa quando você, por exemplo, cria um site de um e-commerce. Ou a pessoa que está acessando ali, está logando lá com o CPF para poder fazer a compra, para poder identificar quem é aquele cliente, qual que é o endereço dele e tudo mais. Não faz sentido ele poder criar um produto, né? Pô, é sua empresa. Então, a gente tem essa separação de roles. Então, pode ter vários tipos de pessoas que podem ter acessos diferentes. Né? Então, acho que isso aqui é bem como é a palavra? Eu esqueci a palavra, mas é bem isso aqui é bem óbvio, né? Então, muitos, né, maioria daí de sistemas, não sei se vocês trabalham em algum sistema e tudo mais, tem pessoas que podem ter acesso e outras não. Bom, continuando, vou ter que voltar aqui agora para o meu admin para a gente poder usar todos. Então não vou usar mais nenhum desses outros não, tá? Vou usar sempre agora o admin para a gente poder ter full acesso em tudo e poder fazer as demais explicações. Então vou trocar aqui. Uma outra coisa importante, muitas APIs que vocês usarem, vocês só botar o token não vai funcionar. Muitas delas vocês têm que escrever beer e colar o seu token, tá? Então ficaria beer, espaço e o seu token, tá? Então, como eu disse, nem todas funcionam dessa forma, algumas precisam, outras não, tá? Então, se você está usando alguma e não está funcionando, tenta escrever beer na frente, espaço, colocar o token, vai dar bom. Bom, então a gente já está aqui autenticado, então a gente já viu o status eu, né, e usuários, e aqui a gente vai ver os demais. Então aqui, ó, listar produtos. Quais produtos eu tenho cadastrados? Vou dar um execute e falou aqui, ó, que eu tenho um notebook gamer por 4.599 e tudo mais aqui. Lembra que no último vídeo eu falei sobre o iFood, né, que quando a gente viu ali no navegador ele retornando uma informação, a gente viu que essa informação ela era preenchida dentro de um campo. É para isso aqui que serve. Imagina se você cria um site para você listar ali produtos para venda, né, um Mercado Livre, por exemplo. Quando você faz ali uma busca, né, eu vou apresentar a página inicial com a listagem de todos os meus produtos, se eu quiser fazer isso. Lógico que não é performar se tiver 1000 produtos, mas imagina que seja assim de forma hipotética. Beleza, eu tenho esses produtos aqui cadastrados, então quando eu abrir o meu site, o HTML da página ele vai ser montado, então aqui vai ter um quadradinho aqui, outro aqui, um aqui, cada um desses vai ser um produto, e eu vou fazer uma busca na minha API, a minha API vai retornar, aqui está retornando 5 produtos, desses 5 produtos, cada um deles eu vou popular dentro de um quadradinho diferente, né? Tô falando de uma forma bem genérica, tá, gente? Só para vocês entenderem. Claro que não é tão fácil fazer isso, mas é basicamente isso, tá? Você vai fazer o front-end, ele vai fazer um get da listagem de produtos, a listagem de produtos vai retornar para você a quantidade, os determinados valores, né? E você vai fazendo o site preencher cada um daqueles quadradinhos ali com as informações do produto que você está colocando para venda.
Continuando, a gente tem aqui um criar produtos. Então aqui é uma forma de você criar um produto. Então eu vou dar um nome aqui, ó, teste YouTube, tá? O preço eu vou colocar R$ 1.500,12. O estoque eu tenho lá, sei lá, 15 para venda, tá? E a categoria pode ser teste. Dei um execute, ele falou para mim aqui então 422. Por que ele deu 422? Porque eu coloquei ,00, né? Deixa eu ver como é que tá o padrão dele aqui. Eu não fiz para ele ter ponto, tá? Eu usei vírgula. Ponto, né? Então que seria a nossa vírgula aí e pronto. Pronto, agora ele cadastrou. Deu 201, né? Create. Então ele criou pra gente o ID6 teste YouTube. Beleza. Agora se eu for fazer uma busca de novo na minha listagem de produtos, que é essa aqui, ó, vou dar um clear e executar de novo. Agora eu tenho o meu sexto produto, que é o teste YouTube, né, por R$ 1.500,12. Ele tem 15 no estoque e é da categoria teste. Né? Então, assim você consegue criar o seu produto. Então, aqui eu fiz um get agora, né? Antes eu fiz um post, que é uma criação, e agora eu fiz um get para buscar. Se eu quiser buscar pelo ID do produto, eu também posso. Esse aqui é um get, já que tem a parametrização que eu falei para vocês, que os outros ali não tinham. Vamos fazer um teste desse aqui. E se eu procurar um produto de identificação 9, será que ele vai me retornar alguma coisa? Ó, ele falou que ele retornou 404, produto não encontrado. Então, cara, eu não tenho esse produto do tipo 9, tá? Se eu fizer o 5, que seria aquele ali que a gente tinha feito... não, a gente fez o 6, né? Tinha um 5 e a gente cadastrou o sexto. É o nosso teste YouTube. Perfeito. Então, eu passei o parâmetro para ele 6. Pode ver que a montagem aqui da URL ficou o site /produto /6, que é o parâmetro que eu passei para ele. Aí pode ter alguns gets que você vai ver assim, produto underline ID igual a 6. Aí vai ter um outro, sei lá, nome, categoria. Então você pode fazer múltiplos filtros, né? Então imaginando ali que você tem uma busca dentro do seu site, o usuário informa ali o nome do produto. Aí você digita o nome do produto, ele vai fazer um get lá na API de produtos dele, passando um trecho do nome do produto, ou algo que se arremeta a um produto que eu tenha cadastrado, né? Fazer uma busca ali. Se fosse num banco, usar ali o like, né? E daí ele ia procurar alguma coisa que seja similar àquela informação. Então, assim, tem várias formas de você fazer buscas, tá? Então, normalmente, só coloquei aqui uma bem simplesinha pra gente ver. Esse put aqui é a alteração de um produto. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que o put é uma alteração completa e ai meu Deus, como nome? O patch ele é uma alteração parcial. Como é que funciona o put? Ele fala aqui, ó, eu botei para vocês o textinho, tá? Substitui o produto inteiro pelo ID. Todos os campos são obrigatórios. Requer o token de administrador. A gente já está logado como administrador. O que ele está falando aqui para a gente? Para a gente alterar um produto usando o put, né, o método put aqui com esse endpoint, eu preciso informar todo o meu JSON de produto, tá? Então vamos pegar ele aqui de colinha, né? Então, ó, eu quero alterar esse aqui, ó, que é o que a gente criou, tá? Vou copiar ele aqui e vou colar aqui dentro. Deixa eu minimizar para depois a gente não ficar perdido. Pronto. Meu mouse tá meio ruim, tá, gente? Vocês veem a tela mexendo para cima e para baixo, não tá legal não. Pronto. E aqui é o ID 6, tá? Então, eu não preciso passar o ID, né? Porque o ID, ele é só um identificador ali para saber qual é o seu produto. Então, normalmente a gente não tem como alterar o ID. Mas eu consigo alterar aqui o produto com base no ID. Então, um parâmetro que o put está pedindo é o ID para identificar. Você está querendo alterar o produto 6. Então, o produto 6 agora vai ser substituído por esses valores. Então, a gente vai substituir aqui... Ih, vazou ali, ó. A gente vai substituir aqui... deixa eu ver... Nossa, tem hora que até para dar nome dá uns branquinhos. Vamos ver, API, alteração, put. E daí o valor eu vou colocar 9,999 e 88 centavos. No estoque eu tinha 15, agora eu vou botar 20. E a categoria era teste, agora eu vou botar alterado pelo put. Beleza? E vou dar um execute.
Pronto, ele deu um 200 pra gente, informando que ó, agora o 6, o ID 6 é a API alteração put 99920 alterado pelo put. Agora eu vou fazer uma listagem de produtos de novo. Vou fazer essa aqui específica. Cadê aquela específica? Essa aqui, ó. O 6, busquei, agora ele tem outro nome. Então passei o objeto todo. Ah, e se eu não passar o preço? Não vou passar o preço, não. Beleza, vou executar. E ele falou aqui, ó. Missing, né? Falta um campo que é obrigatório. Então, put, você não pode passar trechos dos campos, você tem que passar ele inteiro, tá? Essa é que é a diferença do patch. Se eu quiser, deixa eu minimizar isso aqui. Ai, cara, esse mouse tá triste. O put, mesma coisa, né? O patch, mesma coisa. Ele vai pedir o ID, então a gente vai usar o 6. E aqui ele tá falando pra gente que a gente pode passar, ó, utilize apenas os campos que você quer alterar. Ah, Marcos, eu quero alterar o estoque, que agora eu vou colocar 9. E aqui eu vou falar alterado pelo patch, tá? Então eu só vou informar esses dois, beleza? Executar. Ele falou para mim que alterou. Então agora quando a gente pesquisar tem que ter 9 e alterado pelo patch. Então vou fazer a busca aqui de novo, executar, e ele retornou para mim, ó. 9 alterado pelo patch. Beleza? E se eu quiser alterar agora sei lá, o nome, era o nome, né? Opa, 6. Vou alterar o nome agora. Alterado pelo patch agora. Vou alterar o nome. Ok, deixa eu ver, deu 200. JSON, deixa eu ver. JSON decore error. Tá vendo? Deixei a vírgula aqui, esqueci de apagar a vírgula. Pronto, 200, ok, alterado pelo patch agora. Vou fazer a busca aqui. E agora o nome mudou, alterado pelo patch agora. Então deu. Então agora para você fazer as alterações tem essas duas formas. Então pode ser, às vezes você tem um campo lá, alteração de usuário. Só que para você alterar o usuário, você tem nome, e-mail e senha. E você tem que obrigatoriamente sempre alterar esses valores. Então você pode usar o put. Ah, eu só vou alterar senha. Você pode usar o patch, entendeu? Então tem essas formas de você fazer esses testes ali. E eu deixei o delete também para a gente ver. Então segue a mesma coisa de sempre, né? Vou colocar aqui o produto ID que eu quero excluir. Vou executar e produto alterado pelo patch agora, né, que seria o nome dele, foi removido com sucesso. Deu 200, ok. Perfeito. Vou pesquisar aqui agora, ele não pode existir mais. Pesquisei, produto não encontrado. Simples, tá? E deu 404 ali. E daí eu tenho pedidos, né? Só uns a mais aí que eu coloquei. Então não tem nenhum pedido. E aqui você pode criar um pedido novo. Tá? Então, eu quero agora, fui lá no seu site, acabou o seu estoque para determinado pedido. Ah, eu quero pedido tipo 2, eu quero fazer um pedido, uma ordem, né? De 120 do produto 2. Beleza, executei. Ele fez aqui, ó, estoque suficiente, né? Disponível 25. Pô, só tenho 25 desse aqui. Ah, beleza, então vou pedir os 25. Pedi os 25. Então ele pediu 25, quem pediu foi o usuário admin. E aqui, quando eu pesquisar, a gente vai ver que vai ter uma ordem lá para venda. Então é como se fosse uma forma de você fazer um pedido. Então tá aqui o pedido que foi feito, né? Se eu quiser agora pedir o 3, pedir 2 desse aqui, vou pedir o 2 e vou pesquisar. Agora eu tenho 2 pedidos lá, tá? Então foi só um a mais aqui que eu coloquei para vocês darem uma brincada aí. Bom, esse aqui é o Swagger. Então viu que a gente consegue testar, utilizar bem tranquilo aqui pelo Swagger, né? Por que eu prefiro usar o Postman? Porque o Postman me dá um pouco mais de possibilidades, tá? Ele facilita um pouco para fazer as consultas. Então, se toda vez agora que eu, por exemplo, recarregasse o site, entrasse aqui no nosso Swagger e fosse tentar fazer esses testes de novo, eu ia ter que ficar preenchendo de novo, eu ia ter que ficar preenchendo token de novo, e eu não conseguiria fazer nenhuma automação, nenhum teste geral para fazer as ações, né? E por isso que a gente utiliza o Postman. E aí eu vou apresentar para vocês, tá? O Postman é esse site aqui, eu vou abrir para vocês verem. O Postman é esse sitezinho aqui, essa aplicaçãozinha aqui, ó. Vocês vão ter ela tanto no navegador, né, quanto poderem baixar e utilizar. Eu baixo e utilizo aqui. Então, essa aqui é a carinha dele, tá? Esse aqui é o Postman. Como é que ele funciona?
É bem parecido com o Swagger, vocês não vão ter dificuldade de entender. Você tem as collections, o que seriam as collections? São várias coleções de API que você tem ali. Então, às vezes, você pode trabalhar com inúmeras APIs. Então, vamos supor, você está trabalhando no e-commerce, igual eu dei o exemplo. Você tem a API ali de credenciais, você tem outra API, né, que seria um outro Swagger agora de produtos, agora você tem outra de pedidos, de ordem, de estoque. Então, aqui você consegue colocar todas de uma vez só, como se tivesse vários Swaggers, só que aqui você consegue colocar tudo separadinho. Vocês têm o environment, que a gente não vai usar hoje. Você tem o environment, a gente não vai utilizar hoje, mas ele seria os ambientes, tá? Então vamos supor, você trabalha numa empresa e você ali tem um ambiente de teste, você tem um ambiente de produção. Então, no ambiente de teste, você consegue fazer alguns testes. Então, tecnicamente, ou logicamente, né, o usuário vai mudar e o endereço também pode mudar. Tá? Então você tem esses environments, então coisas que você está atrelado a um ambiente de execução, você consegue configurá-la de forma separada aqui dentro. Aí o history, só para você ver o histórico das execuções que você fez, o que você executou por último, se você alterou alguma coisa, fica aqui o histórico bonitinho. E os flows, se você quiser criar algum fluxo de execução, tá? A gente só vai ver aqui, só para vocês, por curiosidade, tá? A gente vai ver aqui então a inserção desses JSONs aqui, desses requests, e fazer uma automação ali bem basiquinha só para vocês entenderem, tá? Então perfeito, então já está conhecido aqui. Como é que funciona? Primeiro, para você criar um request, você vem aqui, new, http, né? E daí você vai fazer um request. Ou você pode criar uma collection nova. Eu vou criar uma collection nova. Então aqui, ó, vou dar o nome dessa collection aqui de, sei lá, YouTube. E dentro dessa collection eu vou criar os requests. Então o primeiro request que eu vou criar é status da API. Vou criar o meu primeiro request. Então tá aqui, ó, eu tenho aqui o status, né? Então para montar o status, vocês lembram, né? Quando a gente executou, o que era o status? Era o endereço, tá? Vou pegar aqui, ó, endereço barra o endpoint que eu vou executar, né? Não estou conseguindo copiar, mas é barra status. Ele é do tipo get. Ele está pedindo alguma coisa? Parâmetro, qualquer coisa? Não, você precisa logar? Também não precisa. Então, é só isso. Vou dar um send, que ele vai enviar a informação, e a API lá retornou, estou online, tá ok. Foi a mesma coisa de você clicar aqui, né? Então tá aqui, ó, mesma coisa, tá? Por que fica diferente? Porque agora quando você quiser usar, você só precisa clicar, send e pronto. Eu vou agora criar um novo aqui, que é o token. Vamos pegar um do token aqui. Então, token, eu preciso do que? Da URL, né? URL barra auth barra login. Então, barra auth barra login. O que a URL ela fala pra gente? O que o login ele fala pra gente? Ele fala que eu tenho que enviar um body, que é obrigatório enviar o body informando o usuário e a senha. Então vou pegar aqui o usuário e a senha, e ele fala que eu tenho que enviar um body. Então aqui eu tenho os parâmetros. É parâmetro que a gente quer? Não, parâmetro não tem. Então não é parâmetro que eu quero. Preciso de alguma autorização? Não, porque eu vou fazer a solicitação. Preciso de alguma coisa no header, no cabeçalho? Não, a API, nossa API que eu criei não precisa. O body. Beleza, é o body. Qual que é o tipo do body aqui? Isso aqui é um JSON, né? Lembra quando a gente criou, aí tá escrito aqui, ó, barra JSON, application barra JSON? Então, eu tenho que clicar aqui em raw, né? Que seriam linhas do tipo JSON, tá? Então tá aqui, ó, JSON. Vou colar aqui, então tá aqui, ó, admin e admin 123. Vou mandar um send, e ele falou que o método não é permitido. Por que não é? Porque não é um get, é um post, né? Então, quando eu criei ali, eu criei um get. Então, vou clicar aqui e vou trocar. Tá vendo que eu tenho vários? Tem uns que a gente nem falou, né? Que é o option, não falamos sobre o read. Então, vamos de post, tá? Clico aqui agora, e aí ele tem que retornar. Então, ele tá fazendo lá a busca, retornou certinho, ó. Tá aqui, ó, a API. O token, né? Então, retornou 200, request com sucesso. O servidor, né? Ele respondeu o que você pediu, né? O que você requisitou. Tá aqui, quanto tempo demorou? Demorou 2,25 segundos e é um valor ali de 520 bytes, né? Então são informações já a mais que você já não tinha no Swagger. Então se você está usando, você sabe que a sua API ela costumeiramente retorna entre 1 a 2 segundos.
Aí fizeram uma alteração no sistema, agora tá demorando, sei lá, 8 segundos. Ó, tem um problema aí, entendeu? Pô, se pra mim tá demorando 8 segundos, imagine, sei lá, 1 milhão de pessoas acessando ali. É muita coisa, né? Mas sei lá, 20 mil pessoas acessando, exagerei um pouco. 20 mil pessoas acessando o seu site ao mesmo tempo. Então já vai dar um gargalo ali. Então essas métricas são importantes para um teste sempre estar atento e principalmente também para o desenvolvedor quando está fazendo alteração na aplicação. Continuando, ele retornou para mim ali o token. Daí tem um aqui que eu preciso de token. Qual é? O listar produtos, eu preciso de um token, né? Esse aqui já precisa já, tá? O usuário eu preciso de um token. Vou criar esse de usuário agora. Então eu vou aqui, ó, request. Aí tem um negócio legalzinho que dá para você fazer para organizar mais, que eu gosto de fazer. Eu esqueci de dar um nome, né, pro nosso. E tem que salvar, tá, gente? Eu esqueci de avisar. Salva para ele estar salvo sempre. Esse aqui é login. Pronto. Se você fechar e clicar de novo, ele já vai abrir com aquela configuração. Se não tiver salvo, ele vai vir zerado de novo. Você poderia criar mais um aqui, igual eu fiz, né? Vou criar mais um, aí vai ter aqui um usuário e vou fazer as buscas. Mas você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e ao invés de adicionar um request novo, você adiciona um folder. Então clico no folder, vou dar um nome aqui. Qual que é o nome que está aqui? Usuário, né? Então vou seguir a mesma ordem, tá? Então usuário, vou dar um rename, usuários. E dentro de usuários eu vou criar o meu request. Então pode ser tanto clicando aqui quanto clicar nos 3 pontinhos, tá? Então add request, criei um novo request. O nome dele vai ser meu perfil. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Meu perfil. Perfeito. Meu perfil. Ele é um get, beleza, é um get. Ele pede a URL, né? Como sempre, vocês já sabem. URL barra usuários barra eu. Então barra usuários barra eu. Perfeito. Dei um send, né? Só que ele falou que não está autorizado. E agora, o que eu faço? Aí, a gente tem a abinha Authorization, tá? Então, vou pegar aqui o nosso token de novo. Peguei aqui o nosso token. Bonitinho aqui. Perfeito. Aí, aqui agora, eu tenho Authorization. Vou selecionar um Beer Token. E vou colocar o meu token, tá? Vou dar um send. E agora sim funcionou, né? Agora ele retornou pra gente, ó, admin, tudo mais. É a mesma coisa de você ter clicado aqui e colocado o seu token, tá? Mesma coisa. Aí a gente tem vários tipos de autenticação. Pode ser que a sua aplicação lá use outro tipo de autenticação. Eu botei aqui a mais básica, tá? Mas pode ser que ela use outro tipo. Então você pode utilizar aqui, tá? Perfeito. Aí vale depois você ir atrás, tá, gente? Pra vocês entenderem um pouquinho mais e tal. É bem simplesinho, nada demais, não. Tem uns que você clica e pede usuário e senha e tudo mais. Perfeito, não tem bora, não tem nada, é normal. Beleza, funciona muito bem, daí você adicionando um por um ali depois e vai fazendo. Só que aí vem um pulo do gato. Qual que é o lado bom também do Swagger? Do Swagger, como você tem um Swagger pronto, ele é uma documentação. Você não precisa ficar criando isso manualmente igual eu fiz aqui. Estou te ensinando porque pode ser que a sua aplicação não tenha essa documentação. Mas você não precisa ficar criando manualmente. Como é que você pode fazer? Aqui no topo de todo o Swagger, você vai ver um openapi.json. Você vai clicar nele, ele vai abrir esse site aqui louco. Você não vai entender nada, mas se você formatar, você vai começar a entender. É um JSON gigante que mostra para vocês todos os endpoints. Então, se você procurar aqui, ó, por exemplo, /auth/login, é um tipo post, o nome dele é autenticação, o que é o sumário dele, a descrição, fazer login. Então, é a mesma coisa que está aqui, né? Então, se você vir aqui, ó, usuário, autenticação, autenticação aqui, ó, fazer login, quais são os parâmetros, não tem, o que é o response born aqui que ele está esperando, é esse, é aquele. Então, assim, é a mesma coisa, né? E notem também que quando a gente abre um que está vazio, deixa eu abrir um aqui e dar uma limpeza nele. Pronto. Um que está vazio, ele tem um exemplo aqui embaixo, tá vendo? Response, aí tem um código. Se der sucesso, vai falar assim. Aí vai retornar para você lá o access token, o tipo de token e o expira em, que seria a data de expiração. Mas ele pode dar 422 também, que é a validação com erro, tudo mais. Ele trouxe assim, né? Então vamos continuar aqui. Mais para frente vocês vão ver aquelas informações ali também. Perfeito. Eu tenho aqui o meu JSON gigante aqui da minha API.
Como é que eu faço para importar para lá? Só você pegar o link, tá? Se não tiver aquele botão, você pode só pegar o seu swag barra openapi.json, já vai funcionar também. Você volta lá no seu Postman, importe, cola o link, colou, ele pediu aqui para você, ó, Postman Collection, ok, pode sempre no primeiro, importar, e ele criou aqui para mim, ó, tá vendo? API demonstração, a gente tinha criado esse aqui, e agora ele criou pra gente os que tá a mesma coisa que tá lá. Aquele barra que não precisa de nada, que tá a página lá. O status da API, a autenticação tá aqui também. E aí, por que eu falei daquele exemplo lá? Quando eu clico aqui, ó, do lado para baixo, né, dentro daquele request, eu tenho exemplos de como é que funciona. Então, quando você está documentando uma API, você pode fazer isso. Da mesma forma, salvar aqui. Nesse aqui a gente também pode fazer isso, ó. Eu vou criar aqui e daí tem aqui, ó, save response. Aí você pode botar aqui, ó, 200 sucesso. Beleza, eu tenho aqui esse response aqui, ok. Agora eu vou tirar o token, vou executar de novo. Agora ele deu não autorizado. Vou salvar o response e vou documentar. Não autorizado. E agora você documentou sua API. Então, se alguém quiser usar a sua API, documentar, você também pode documentar por aqui, ó. Cadê? Aqui. Você pode escrever comentários dela, você pode dar informações aqui, fazer o snippet ali, que seriam umas informações já prontas, né? Então tem várias coisas que você pode ir escrevendo ali as informações da sua API, documentando ela, para que outra pessoa que for acessar ou você documentar para o seu time, ele consiga acessar e ver direto no Postman. Então ele sabe que quando der 200 ok, ele tem que retornar essas informações aqui. Se der não autorizado, ele tem que retornar essa informação aqui. Então é uma forma de você documentar uma API também dentro do próprio Postman. Como vocês viram, como o Swagger já tem aquelas documentações básicas ali, quando você importa ele já traz tudo, tá? Vou excluir aqui, a gente vai fazer depois de novo, e eu vou ensinar vocês uma coisa. Tá? Por que eu vou excluir? Porque eu vou excluir e a gente vai fazer de novo com essas informações agora a mais para vocês entenderem, tá? É porque ali eu já vi que tinha retornado, só que eu esqueci de falar desse ponto antes. Foi mal, gente. Não estava no script aqui. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Vocês viram que toda vez que a gente criou um endpoint novo, eu tive que colocar o endereço barra login. Eu fui para o outro aqui, eu botei o mesmo endereço barra status. Por outro, mesma coisa, endereço barra status. O token, a mesma coisa. Deixa eu pegar o token de novo. Se eu tivesse criando mais ali, mais outros que precisam, eu vou até criar mais um, só para vocês, para ficar exemplificado. Então beleza, esse aqui funciona. E vou pegar um outro aqui diferente agora. Deixa eu ver. Pode ser listar produtos agora. Beleza. Criar produtos. Vou pegar esse aqui. Agora eu quero criar aqui o criar produtos. Então vou adicionar um novo folder. Vou dar o nome de produtos. Vou adicionar um request do tipo post. A URL, cadê a URL? Essa aqui. Cadê ele? Tá aqui. Barra produtos. E eu vou usar esse aqui como exemplo. Tá? Então é raw do tipo JSON. Beleza. Pronto. Não tô autenticado. O que eu preciso fazer? Autenticar. Então eu vou vir aqui. Autenticação básica não é beer token. Tá aqui, né? Beleza. Enviei. Tá salvo aqui. Então esse aqui é cadastrar produto. Prontinho. Então aqui eu tenho aqui o meu produto criado. Beleza, vou criar mais um. Tá aqui o 8. E ele vai criando. Tá criando um monte igual, mas tá criando. Né? São identificadores diferentes, não tem validação para isso. Só que vocês notaram então agora também que eu precisei preencher o token. Então eu tenho toda hora ficar preenchendo esse token. E se o token vencer, o que eu faço, Marcos? Vai ter que trocar token em todos eles. Pô, muito chato, né? Então tem essa... Por isso que eu queria falar agora sobre variáveis. Esse aqui é um ponto-chave para você... automatizar legal ali a sua API sem muita dor de cabeça, tá? Primeiro ponto, vamos lá. Eu tenho o mesmo URL toda hora, né? O que eu posso fazer? Transformar isso aqui em uma variável. Como é que eu faço isso?
Eu gosto de criar as variáveis dentro do meu folder, tá? Eu gosto. Você pode criar também nos environments. Lembra que eu falei que tinha o environment? Então você pode criar aqui dentro do global. Você pode dar para você criar uma variável, só você dá um nome, então o URL base e a variável. E né, o valor dela que vai ser o valor que vai ser representado por essa variável. Vou salvar, né? Tá salvo ali já. Quando eu criar o login, para chamar aquela variável dentro do Postman, é só você abrir 2 vezes chaves, tá? Então, ó, chave, ele já até deu aqui, ó, o URL base. Tem uns outros aqui que ele já faz, ó, ISO timestamp, ele já vai retornar para você o formato data e hora atual. Então, tem vários aqui, sei lá, por exemplo, ó, deixa eu botar esse aqui que eu vou mostrar aquele ali. URL base. Agora, quando eu passo o mouse em cima de URL base, é o URL que eu tenho. Daí eu dou um send e tá aqui o URL. Ele funcionou sem problema nenhum. E beleza, eu quero fazer funcionar esse aqui também. Mesma coisa. Você vai sempre que você criar um novo você vai criar aqui. Marcos, e se a URL alterar? Você não precisa mudar em nada aqui. Você só precisa vir aqui no environment, não, mas é o global e trocar aqui. Por que eu cliquei aqui aquela hora ali e eu falei aquele ponto? Porque você pode criar os ambientes separados, né? Então aqui, ó, ambiente de teste. Ambiente de teste, né, da sua empresa, por exemplo. O URL base, né, que eu vou dar o mesmo nome de variável, no meu ambiente de teste, ela não é assim, ela é teste API teste, porque aqui quebrou minha firma, né, mas tipo, sei lá, tem um teste na frente. Aí como é que você vai usar esse cara aqui? Eu não quero testar no global, que é produção, eu quero testar um de teste. Você vem aqui, ó, troca para o ambiente de teste e agora essa URL vai ter o teste na frente, porque ela trocou de ambiente, tá? Em um environment dela. Claro que se eu executar não vai funcionar, porque não existe, mas se eu quiser voltar para o global, é só eu vir aqui sem ambiente nenhum, que vai pegar do global e aí ele vai fazer a busca. Fechou? Se você tiver, por exemplo, mais de usuários, ou se o usuário for sempre igual, você pode deixar no global, mas se for alguma variável que muda, você recria ela no ambiente correto com o valor correto, tá? Então, posso deixar, mas eu vou tirar só para ficar limpo. Perfeito. Então, agora eu tenho aqui no global. Como eu falei, eu não gosto de criar no global. Por quê? Se eu tiver mais de uma API aqui dentro, né, igual tem essa aqui do YouTube, se eu tivesse uma outra de, sei lá, Facebook, uma do Instagram, eu não poderia usar mais essa variável, porque, ela vai ser global para todas que eu tenho aqui dentro. Então, se você está numa empresa, eu normalmente faço assim, eu tenho o meu workspace da empresa e eu tenho ali várias APIs da empresa, só que nem todas as URLs são iguais, os usuários não são iguais, então você vai precisar ficar criando ambiente separado, nome de variável diferente, então eu não gosto de usar assim, tá? Tem gente que prefere, como eu disse, mas não só é o meu caso. Como é que você faz para criar específico para esse cara? Muito simples. Você vai clicar aqui em cima do seu folder que você criou, aí tem aqui, ó, variáveis e vai fazer a mesma coisa, URL base e o meu valor. Você vai, ele vai salvar automático, beleza? Ou dar um Ctrl S, tá? Eu costumo dar Ctrl S para tudo. E agora, quando eu passar o mouse aqui, ó, ele vai pegar de lá. Só que aqui ele mudou. Antes era um global, lembra? Ó, eu vou colocar um lá só para vocês verem, tá? Vou deixar um aqui. Criei um. Peraí. Viajei. Aqui. Vou botar aqui, ó, teste. Se eu fiz aqui, né? Se eu vier aqui, ó, só para vocês entenderem. URL base, ele tá falando que vai vir da sua collection. O que é collection? Tudo isso aqui a gente denomina de collection, tá? Tanto que é search collections. Agora, se eu chamar essa outra URL, teste, tá vendo que ela tá com um G diferente de global? Então eu sei que essa URL é essa variável é do global, tá? Então se for algum valor, alguma coisa que você está sempre usando para todos os seus APIs, você pode criar lá no global que vai funcionar para todos. Agora se for alguma coisa específica daquela sua collection, ela vai vir com esse Czinho aqui, tá? Bem simples de entender, tá? Perfeito. Eu tenho aqui a minha API. Então você consegue fazer isso para todos, né? Então agora eu não preciso desse cara mais, agora eu vou ser o URL base. Tá? Então, lembre de montar certo, tá? Então, passou, eu tenho API teste, né, tal.com, não tenho barra, então tem que escrever a barra. Se eu botasse a barra dentro da API, já não precisaria dessa barra mais. Dentro da variável, perdão, eu não precisaria dessa barra mais. Então,
Eu gosto de botar a barra fora porque fica visual. E esse aqui também precisa trocar. Beleza. URL base. Perfeito, o login também. Ok, tá tudo com a minha variável agora. Então, se eu criar novos, eu vou criar minha variável barra o endpoint que eu quero, tá? Perfeito. E aí vem outra questão. Se o meu token vencer, eu tenho que ficar trocando em tudo? Não. Você pode criar aqui, ó, eu vou tirar o token desse cara, vou botar aqui, ó. Por que tem esse nome aqui padrão, tá? Ele vem do seu parente. Quem que é o parente? Quem manda no parente aqui, né? Tipo, tem uma pessoa acima de você, tá? Quando a gente usa esse parent aqui, é uma pessoa acima de você. Quem que seria acima de você? É a collection inteira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso token e colocar dentro da collection, tá? E daí ele vai funcionar. Vou tirar esse aqui também, ó. Deixar aqui. Vem do parente. Esse aqui vem do parente também. Status API. Já tá certo. Criei o meu token. Só que agora, ao invés de eu colocar ele aqui, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Authorization, beer token e colar aqui dentro. Pronto. Deixa eu fazer 100 primeiro, só para vocês verem. Quero cadastrar esse produto aqui, Marcos. Não coloquei meu token. E se eu clicar? Não autorizado. E se eu botar o meu token aqui dentro e salvar, eu estou dentro da collection, ó, YouTube, tá? Eu vou clicar em Send. Agora funciona. Porque ele está pegando do parente, que é um parente dele, esse cara aqui. Se você colocasse o token aqui, ele ia pegar... Se você colocasse o token aqui, ele ia pegar desse cara aqui, ó, que também tem, tá vendo? Então você pode fazer essas separações. Eu não sei como usaria isso no dia a dia, para mim não faz muito sentido, mas dá para fazer também, tá? Eu nunca precisei fazer dessa forma, mas dá para fazer. E sempre vai pegar do de cima, tá? Então se esse aqui não tem, que é o folder de cima, não tem, ele vai pegar da collection, que é a de cima aqui, que é a parente mais próxima, beleza? Perfeito, então a gente aprendeu aqui como é que a gente faz as variáveis e como é que a gente separa o token de forma global. Então agora, se eu criar novos, eu não preciso. O token venceu, e agora? Eu vou só logar de novo, pegar o token e colocar dentro da minha collection, meu authorization. E aqui vai estar vai funcionar para todos os outros ali que estão abaixo da minha collection. Aí tem mais um pulo do gato. Pô, toda hora que eu criar, eu vou ter que ficar fazendo isso, aquela vida de preguiçoso, copiar, eu tenho que ir lá e colar. Pô, muito trabalho. Como é que eu faço? O Postman, ele tem os PM. O que é PM? É Postman, né? Então, nosso carteiro, né? Postman em inglês. A gente tem um negócio que chama de scripts, tá vendo? E a gente tem um pre-request e o post-response. O que seria isso? Todo script que você criar em JavaScript, ó, tá escrevendo aqui para você, ó, o JavaScript para o nosso Postman, para o nosso PM, ele vai pegar tudo que tem aqui, tá? Ele vai executar primeiro e só depois ele vai executar o nosso post. Por quê? Para que isso serve? Às vezes você tem algum body que você está criando aqui e você não quer, por exemplo, não quer passar o admin aqui dentro. Eu quero criar um login, tá? E aqui eu vou criar a senha. Opa, a senha. Beleza, eu tenho aqui o meu login e minha senha. Tá, eu não tenho valores aqui dentro, né? Porque tá vazio. Então eu posso vir aqui ou criar aqui dentro as variáveis login e senha, né? Ou eu posso também fazer um script aqui para pegar um dado, sei lá, de alguma informação de algum lugar, ou algum outro campo que você queira preencher aqui dentro do body. Imagina que você tenha vários valores, né, aqui dentro. Então, no nosso caso, a gente não tem. Mas se você quiser, você poderia fazer no pre-request. Ele vai executar alguma ação e depois fazer o seu request. Isso pode ser muito útil em algumas coisas, tá? Ou limpar o banco, sei lá, alguma coisa que você queira fazer. Como eu criei ali a variável login e senha, né, dentro da collection, agora eu não preciso escrever admin e toda vez a senha. Não, eu posso vir aqui, ó, ele já está pegando da collection, tá vendo? Admin, senha, e funciona da mesma forma. Só faltou eu passar entre aspas, tá? É porque é uma string. Então, entre aspas. Da mesma forma que você escreveria aqui dentro, agora ele está pegando da variável, beleza? Perfeito. E eu tenho também o post response. O que seria isso? O que eu vou fazer a execução do meu request, ele vai retornar o meu response. Depois que ele retornar, eu quero que você tome uma ação, né? Que ação que eu vou tomar? Aí você pode fazer alguma coisa, que é o nosso caso aqui agora. Eu não quero toda vez ter que ficar copiando esse cara. Eu quero que ele faça isso para mim automaticamente. Você consegue fazer isso.
E esse aqui a gente vai usar, né? Como é que a gente vai usar o post response? Então, tudo que executar depois do meu request. Então, como eu falei, pô, preguiça, né? Ficar pegando toda vez esse token aqui, colocando lá e ter que ficar executando meus requests. Não, quero uma forma automática. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho, né, como eu disse, os PMs. Então, PM, que seria Postman, né? Então, dentro do Postman aqui, eu tenho algumas coisas. Então, tem as collections... Ah, ele já deu a resposta toda. Enfim, eu tenho as minhas collections variables. O que seriam as collection variables? O que está aqui dentro, minhas coleções das minhas variáveis. As variáveis da minha coleção de endpoints que eu tenho. E o que eu estou fazendo aqui? Ó, ponto .set, ele vai imputar uma informação para mim, tá? Então, ponto .set, ele vai pegar uma informação e vai insetar em algum lugar, ele vai preencher em algum lugar. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele crie para mim uma variável chamada, no caso aqui eu vou usar, eu vou pegar aqui o meu token, eu vou dar um nome da minha variável de token, e o que essa variável ela vai receber? Ela vai receber o que tem no meu PM, no meu Postman aqui, retornado do meu response dentro do meu JSON. Então, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para essas informações aqui, ó, que é o meu response, né, e o meu JSON. E eu quero pegar o valor que está em access token, tá? Qualquer valor que tem aqui dentro. Então, ele vai pegar esse valor aqui para mim e vai colocar dentro de uma variável chamada token. Quando eu executar agora, ó, não tenho nada aqui, né? Tá aqui normal que a gente já tinha feito. Vou executar. Ele rodou, nada demais. Só que agora, quando eu entrar aqui, ele criou para mim o token. Então, o token está aqui atualizado. Tá? Aí se ele, vamos supor, esse token aqui venceu. E agora? Pô, venceu, tem que gerar de novo. Você vem aqui, executa o seu request. Perfeito. Daí ele gera o token para você. Tá? Simples e rápido. Aí o que eu faço com esse cara? Ao invés de usar aqui o token padrão, eu vou usar o meu token. Opa. Copiei errado lá. O meu token. E agora ele sabe que o token tem esse valor aqui. Se venceu de novo, eu executo, não preciso copiar nada e vou lá, continuo fazendo meus testes de cadastrar produto. Simples e fácil, tá? Perfeito. Da mesma forma, você consegue ainda melhorar. Eu não vou fazer porque vai dar muito trabalho. Mas você também consegue criar um script aqui dentro para que toda vez você pode criar aqui dentro, ó, da collection, tem scripts aqui. Pré-request. Toda vez, antes de executar qualquer um dos meus requests, ele vai olhar aqui para dentro primeiro. E daí aqui você pode fazer ele gerar um token novo, sempre, tá? Ou então, ele vai olhar para um token, se ele tiver expirado, aí você executa o post, o login ali. Aí você cria aqui a chamada do request, só que em JavaScript. Daí você cria ele aqui dentro, ele vai, toda vez que você clicar, ele vai olhar, ah, tá vencido? Toma aqui um token novo. E vai funcionar. E daí você nunca vai ver que o token tá vencendo, porque automaticamente ele vai estar gerando. Eu faço isso em todas as minhas collections, indefinidamente, porque fica muito mais fácil, tá? E aí eu tenho outra coisa também que eu queria mostrar para vocês antes de fazer o import lá que a gente viu, né, no começo ali. Se vocês notaram, a gente tem, então, falei sobre o authorization, né, que seria a autorização, que ela está sendo herdada para os outros. Os scripts, o pré e o push, a gente não vai usar aqui, mas como eu falei, vocês podem usar o pré para fazer esse esquema. Tem as variáveis, que a gente já tem aqui, e tem as runs. O que seriam as runs? A run é você clicar aqui e ele executar tudo que está aqui, tá? Então, ó, run. Ele vai executar tudo que está aqui. Aí você pode definir as ordens, né? No caso, primeiro eu tenho que fazer login, depois eu tenho que fazer essas contas, essas execuções aqui. Ele vai olhar para essa pastinha, fazer aquele execução. Ele vai olhar para essa pastinha e fazer o cadastrar produto, e assim vai. Você pode selecionar todos ou não. Para que isso serve? Você pode meio que automatizar esse processo. Para quê? Poxa, o desenvolvedor ele fez uma alteração no código. O próprio desenvolvedor, acabei de fazer uma alteração no código. Deixa eu garantir que está tudo funcionando certinho. Você já configurou tudo. Então, como eu disse, a facilidade do Postman é essa. Só vai entrar e clicar. A diferença é que, em vez de você ficar clicando um por um e olhando, você faz tudo de uma vez. Então, você vai configurar aqui. Aí aqui tem algumas formas de você rodar. Você pode rodar schedule, né, se você tiver conta lá no Postman Cloud, para rodar de tempos em tempos. Automático via CLI ali. Você pode criar um pipeline para ele chamar o Postman e vai executar dentro do seu pipeline. Então, tem várias coisas para fazer. Esse aqui é muito legal. Eu já usei bastante. Então, eu crio minha API toda e lá dentro do meu pipeline, antes de buildar, depois que builda a aplicação, ele executa todos os testes automatizados do meu Postman.
Postman, tá? Enfim, você consegue fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma variável, aquela variável de login aqui, por exemplo, login e senha. Aí imagina que você está cadastrando um produto, esse aqui. Aí o nome, aqui você consegue usar os métodos handle também, tá? Aqui ó, handle, abstract, handle, name prefixo, name sufixo, pode ser ó, handle file name. Então ele vai criar para mim um nome randômico, ó. Quando eu criar, ele cria um nome aqui doido, ó. Então você não precisa ficar digitando toda hora. Mesma coisa número. Posso criar aqui um handle number, tá? Handle number. Tem telefone number, sei lá. Tem aqui, ó, handle phone number. Acho que é int, né? Handle int. Ele vai gerar um número inteiro. Gerou um 407 aqui. E assim você pode fazer, brincar, você não precisa nem ficar preenchendo, pra você ver como é que é fácil. Não precisa nem ficar preenchendo, tá? Isso aqui pode ser que você queira colocar um nome aqui diferente com uma base de dados. Por exemplo, toda vez que eu executar, eu quero que crie o produto, sei lá, chave inglesa, valor x, y, z. Você pode criar uma tabelinha Excel ali, ou um TXT, e aí você lê a documentação lá, quais são as formatações, tá? Então tem aqui, ó, JSON, CSV, não é TXT, perdão. JSON e CSV. Toda vez que você importar o seu JSON, o seu CSV para cá, lógico, né, que no prático não tem, senão eu mostraria para vocês. No grátis não tem, senão eu mostraria para vocês, mas você pode criar ali é bem simples, você cria ali uma tabelinha, um CSV, um JSON, e toda vez que você for executar essa collection, ao invés dele olhar para os valores ali que, vamos supor, você coloca aqui um valor, sei lá, que não existe, ou que pode existir, você quer que substitui, sei lá, teste, e daí ele dentro dentro do seu CSV tem lá teste e o valor. Aí ele vai substituir ali dentro, entendeu? Então daí toda vez você pode criar massas de dados, que a gente chama de massa de dados. Criar uma massa de dados nova a cada execução, tá? Então, beleza, aqui não tem como mostrar. Mas eu vou dar um run no meu YouTube. Então ele vai fazer o post, ó. Ele fez o post, deu sucesso, todos já do 200, né? O 200 aqui porque ele criou. Ele executou meu perfil, ele buscou, ele cadastrou um produto novo, cadastrou o 3 agora, e o status da API online. Pô, show de bola, entendeu? Fez tudo automático para você, e agora você sabe quanto tempo durou, 3 segundos e 336 milésimos de segundos. Show! Fez uma alteração no seu sistema, tá tudo 100%, você fez o teste, ó, deu, sei lá, 2 minutos aqui, executou todos os endpoints. Show! Passou a próxima sprint, fizemos umas modificações na API, não sei o que. Agora não tá dando 3 minutos, tá dando 5. Cara, ficou muito grande, ficou muito pesado agora, tem que ver. E daí você tem métricas, você vai criando métricas dentro dos seus testes, entendeu? E isso você transforma o seu teste muito mais assertivo, tá? E daí você vai criando coisa, tem muita coisa para você fazer. Eu tô mostrando o básico do básico, tá? E daí só vamos lá fazer a importação do carinha lá, nosso JSON, igual eu já mostrei, né? Você vai pegar ali a opção JSON, não sei o que. E daí, import, você vai colar aqui o seu, que a gente já tinha feito antes, né? Só que eu fiz agora porque depois que eu mostrei tudo. Aí, por que eu escolhi aquela hora? Porque tinha o base URL, né? E daí tá vazio. E daí a mesma coisa que você faria, você ia cadastrar aqui também, tá? Então, base URL que tá vazio, aí você colocaria a sua URL aqui. Eu não quis mostrar antes porque eu não tinha explicado ainda essa parte, tá? Mas a mesma coisa, aí agora, ao invés de você... Tá aqui a documentação certinho. Ao invés de você precisar ficar toda vez criando, você pega uma API nova, criar nova, ou você criaram, sei lá, 10 endpoints novos dentro do seu Swagger. Não, você só pega o link lá de novo, importa e vem tudo bonitinho, ou ele só atualiza o que tem para fazer. E aí tem todos aqui de novo que a gente tinha feito, ó. Tá aqui o nosso get, autenticação também tá aqui, ó. Produtos, aí tem todos, tá, gente? Put, o pet, é a mesma coisa sempre, tá? Selecionou ali, clicou e assim você vai brincando e vai tendo vários. Pode renomear, pode escrever da forma que você quiser e vai fazendo isso e vai melhorando, tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Então nosso vídeo foi sobre a API aqui, agora a parte prática. Então acho que ficou bem claro como é que funciona as coisas, como é que a gente consegue configurar o Postman. Você pode fazer isso com outra aplicação que você tenha do seu agrado aí, seja um Insomnia também, que é muito conhecido. Então você tem essas formas de trabalhar e aplicativos e aplicações muito boas e facilitadoras pra gente.
Então nós vimos como a gente configura ali a API, né? Como é que a gente configura dentro do Swagger, o que é o Swagger, como é que ele funciona, né? Quais são os macetinhos ali dentro dele, como é que a gente consegue usar dentro da API, dentro do Postman, perdão. Mostrei então para vocês como é que a gente consegue automatizar alguns processos, usar variáveis, né? Usar as variáveis dentro do próprio Postman, muita coisa legal que dá para fazer. Se você for mais a fundo, nossa, olha, é uma ferramenta completíssima. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aquele like, compartilha, né, com os amigos aí, quem quer aprender. Eu sempre trato os meus vídeos aqui como um teor didático mesmo, para que vocês aprendam, entendam bem. Porque nada mais justo do que compartilhar os meus conhecimentos que eu ganhei com muitos colegas aí ao longo dos anos. Então, como eu disse, se você curtiu, se inscreve no canal. Comenta aqui sugestões de próximos vídeos, se você gostou, como é que você usa aí no dia a dia, se você gosta de usar Postman, tem alguma outra ferramenta que você prefere, tem alguma dica aí para deixar para outras pessoas também. Isso é bem importante tanto para o canal quanto para outras pessoas estarem também aprendendo junto com a gente. No mais é isso, pessoal, agradeço, desejo a vocês aí uma ótima semana, seja lá quando você esteja me assistindo, e até a próxima. Valeu!